Olá, cursistas! Seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Caroline Stephanie e estarei aplicando a matéria de Matemática Aplicada para o curso de Eletrotécnica do Instituto Federal. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para quando surgir alguma dúvida. Vocês anotarem e depois apostarem no nosso Fórum Tira Dúvidas. Já aproveitando a oportunidade para dizer que vai haver um Fórum Tira Dúvidas para cada uma das nossas aulas. Então, postem as dúvidas no fórum pertinente à aula. E para que tenhamos um bom resultado, será necessário a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam toda a apostila. Vamos começar? Nesta aula, estudaremos dois temas básicos, porém muito importantes da matemática: potenciação e radiciação. Vamos desenvolvê-los apresentando primeiramente algumas definições, em seguida, suas propriedades e alguns exemplos. O que é uma potenciação? Potenciação é uma operação que envolve multiplicação de fatores iguais. O que são fatores? Fatores são os números envolvidos na multiplicação. Exemplo, A elevado a N, onde A equivale à base da operação e N o expoente da operação, onde resulta em multiplicação de fatores iguais, dando como resultado a potência. Na potenciação, nós temos o expoente, a base e a potência, onde cada um tem sua função. O expoente serve para sabermos quantas vezes a sua base vai multiplicar por ela mesma. Ou seja, neste caso do exemplo, temos o 5 como base e o 3 como expoente. Então, já sabemos que o 5 vai multiplicar por ele mesmo 3 vezes. Exemplo, 5 vezes 5 vezes 5 igual a 125. Então, aqui nós temos a base, são os fatores da potenciação, a potência é o resultado dessa multiplicação. Então, neste exemplo aqui, nós temos 2 elevado à quarta potência, onde o meu expoente, que é o 4, está me avisando que a minha base, que é o 2, vai multiplicar por ela mesma 4 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Já nesses casos aqui, nós temos 2 elevado ao cubo, ou seja, este 3 está me avisando que a minha base 2 vai multiplicar por ela mesma 3 vezes. 2 vezes 2 vezes 2, 8. Temos que ter bastante cuidado, porque tem gente que acha que como nós temos o 2 elevado a 3, a gente pode fazer essa multiplicação. 2 vezes 3, 6. Não podemos fazer isso, pessoal. Assim é errado. Porque a única função do meu expoente é me avisar a quantidade de vezes que a base vai multiplicar por ela mesma. E neste caso, notamos que o resultado foi diferente, tá vendo? Temos que ter muito cuidado. Agora, quando o número é negativo, menos 7 elevado ao cubo, vamos usar os parênteses. Por quê? Porque esse menos 7, ele também vai ser elevado a 3. Então, menos 7 vezes menos 7 vezes menos 7. Não podemos deixar de esquecer as multiplicações de sinais, onde menos vezes menos é mais vezes mais também é mais, menos vezes mais é menos e mais vezes menos é menos. Ou seja, multiplicação de sinais iguais, positivo. Multiplicações de sinais diferentes, negativo. Neste caso, menos vezes menos, mais. Mais vezes menos, menos. Portanto, vai permanecer o menos. 7 vezes 7, 49. 49 vezes 7, 343. Também temos esse outro exemplo aqui. Menos 5 elevado a 3. Menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5 igual a menos 125. Temos um detalhe. Quando o expoente for ímpar e a base for negativa, nós vamos ter um resultado negativo. Quando o expoente for quando a base for negativa e o expoente for par, o resultado vai ser positivo. Mas nesse caso até então nós temos expoentes ímpar, né? Então vamos lá, 2 elevado a 7. Então o meu expoente 7 está me avisando que a minha base, que é o 2, vai multiplicar por ela mesma 7 vezes, dando 128. Menos 2 elevado a 7. O 2 vai acompanhar a multiplicação. Menos 2 vezes, 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 menos 2, menos 128, tá bom?
Temos alguns casos especiais que devem ser levados em conta para que possamos agilizar o entendimento e a conclusão da equação. Quando o expoente é 0, o resultado será sempre 1, e quando o expoente é 1, o resultado será sempre a base. Ou seja, todo número elevado a 0, o resultado será sempre 1, e todo número elevado a 1, o resultado sempre será a base. Como no nosso exemplo, a base era 6 e o expoente 1. Então, 6 elevado a 1, a nossa potência é a base, ou seja, 6. Agora vamos analisar umas propriedades para potência de mesma base. No exemplo A, mantemos a base e adicionamos os expoentes. A elevado a m vezes A elevado a n. O resultado dá, conserva a base e soma os expoentes. A elevado ao somatório de m mais n, no exemplo B, para A diferente de 0, mantemos a base e subtraímos os expoentes. A elevado a m dividido por A elevado a n. O resultado é a subtração dos expoentes. No exemplo A, mantemos a base e adicionamos os expoentes A elevado a m vezes A elevado a n. O resultado dá, conserva a base e soma os expoentes A elevado ao somatório de m mais n. No exemplo B, para A diferente de 0, mantemos a base e subtraímos os expoentes A elevado a m dividido por A elevado a n. O resultado é a subtração dos expoentes A elevado a m menos n. No exemplo C, mantemos a base e multiplicamos os expoentes. Quando temos uma equação onde A elevado a m e toda ela elevada a n, devemos conservar a base e multiplicar os expoentes. No exemplo D, distributiva da potenciação em relação à multiplicação, ou seja, A vezes B elevado a n. Temos de entender que temos a seguinte expressão, A elevado a n e B elevado a n. E por fim, no exemplo E, para B diferente de 0, torna-se distributiva em relação à divisão. A sobre B, onde a expressão toda está elevada a n. Temos A elevado a n dividido por B, a n. Agora, vamos entender quando utilizamos a potência na base 10 e o que é notação científica. Quando trabalhamos com números muito grandes ou muito pequenos, utilizamos a potência de 10 para representá-lo. Como algumas calculadoras científicas trabalham com esse tipo de escrita, é importante que conheça essa forma de escrita. 10 elevado a 2 igual a 100, aumentando 2 zeros. 10 elevado a 3 igual a 1000, aumentando 3 zeros. 10 elevado a 6 igual a 1 milhão, aumentando 6 zeros. 10 elevado a 9, 1 bilhão, aumentando 9 zeros. Essa representação é uma forma simplificada de se ler um número muito grande. A notação científica se dá quando o coeficiente A deve ser um número compreendido entre 1 e 10, podendo ser igual a 1, mas menor que 10. Exemplos: 340 milhões é igual a 3,4 vezes 10 à oitava. Temos também 1 bilhão e 613 milhões, que é escrito como 1,613 vezes 10 à nona. Do mesmo modo que possamos representar números muito grandes através de notação científica, os números muito pequenos também podem ser representados com a base 10. 10 elevado a menos 2 igual a 0,01. 2 zeros só que para o lado esquerdo. 10 elevado a menos 3, 0,001, 3 zeros à esquerda. 10 elevado a menos 6, que é igual a 1 milionésimo, ou seja, 6 zeros à esquerda. 10 elevado a menos 9, igual a 1 bilionésimo, 9 zeros à esquerda. Neste modo, o expoente ficará em negativo. Exemplo: 0,00026 é igual a 2,6 vezes 10 a menos 4. O que significa? Esse negativo é a quantidade de vezes que a vírgula se movimenta para a esquerda.
Outro exemplo é 0,000000000000525. Este número é igual a 5,25 vezes 10 elevado a menos 11. 11 vezes foi a quantidade de casas que a vírgula saltou para a esquerda. Agora iremos estudar o tema de radiciação. O tema é normalmente chamado pelos alunos de raiz. Vou calcular a raiz de um número. Procure então relacionar a radiciação com o cálculo de raiz, que pode ser raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta e etc. Por definição, o número A, sendo um número real, e n, um número inteiro e positivo, onde temos a raiz n de A, que, para acharmos o resultado, temos que ter um número elevado a n que dê o valor de A. Em um radicando raiz n de A, o número A é chamado de radicando e n é o índice. Radiciação. Nós temos aqui raiz quadrada de A. Como a gente vai ler isso? Lê-se, né? Raiz quadrada do número A. Observe que quando o índice é 2, este pode ser omitido. Ou seja, se eu for pôr, por exemplo, raiz quadrada de 81, ele não vai aparecer um 2 aqui para você, mas você já tem que deduzir que é uma raiz quadrada, né? Ou seja, vai dar quanto? Vai dar 9. Por que que vai dar 9? Porque 9 vezes 9 é igual a 81, né? Por isso aqui, ó, raiz quadrada de 81 é igual a 9. Por quê? Porque 9 vezes 9 é 81, ou seja, 9 ao quadrado, 81. Aqui, raiz cúbica de A, lê-se raiz cúbica do número A ou raiz terceira do número A, índice 3, né? Então, nós podemos ter aqui, por exemplo, a raiz cúbica de 8. Vai ser quem? Vai ser 2. Por que que vai ser 2? Porque 2 vezes 2 vezes 2 igual a 8, né? Ou seja, a importância aqui, ou seja, 2 elevado ao cubo é 8. Então, raiz cúbica de 8 vai dar 2. Raiz quarta de A, lê-se raiz quarta do número A, né? O índice é 4. Raiz quinta de A, lê-se raiz quinta do número A. Sempre nesse mesmo processo. Se é raiz quadrada de 2, o resultado elevado a 2 tem que dar o número que está dentro da raiz. Se for, né, raiz cúbica, o resultado elevado a 3 tem que dar um número que está dentro da raiz. E assim por diante, né? Raiz quarta, o resultado elevado a 4 tem que dar o valor que se encontra dentro da raiz. Radiciação. Exemplos. Vamos calcular os seguintes radicais. Raiz cúbica de 27, ou seja, 3. Por quê? Porque 3 vezes 3 vezes 3 vai dar 27. Raiz quadrada de 9 igual a 3. Por quê? Porque 3 elevado a 2 igual a 9. Raiz quinta de 0 igual a 0. Por quê? Porque 0 elevado a 5 vai dar 0. Raiz cúbica de menos 8 igual a menos 2, pois menos 2 elevado a 3 vai dar menos 8. Olha só, menos 2 elevado a 3, nós vamos ter menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, menos vezes menos, mais vezes menos, mais vezes menos, menos. Então, menos 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, raiz cúbica de menos 8 igual a menos 2. Raiz quinta de menos 1 vai dar menos 1. Por quê? Porque menos 1 elevado a 5 vai dar menos 1. Agora, esse aqui que é interessantíssimo. Raiz quadrada de menos 9. Vamos pensar? Eu sei que a raiz quadrada de 9 vai dar 3. Por quê? Porque 3 vezes 3 são 9. E agora esse negativo aqui? Olha só, pessoal. Menos 3 vezes menos 3, vamos ver o que vai acontecer. Menos 3 vezes menos 3 vai dar quem? Vai dar mais 9. Então, neste caso aqui, não dá para resolver, ou seja, não existe. Tá bom? Então, raiz quadrada
nós não podemos calcular a raiz quadrada de números negativos, tá bom? Agora, já na raiz cúbica já dá, né? Porque olha só, no exemplo aqui, ó, menos vezes menos mais vezes menos, menos, acaba aparecendo menos. Agora, como na raiz quadrada a gente tem que multiplicar o resultado por ele mesmo 2 vezes, a multiplicação dos sinais acabam ficando positivo. Assim como desenvolvemos com as potências, os radicais também têm propriedades específicas que auxiliam nos cálculos. Vejamos as principais propriedades. Na letra A, o produto de radicais de mesmo índice é igual ao produto de radicandos. A raiz de n de A vezes a raiz n de B, igual raiz de n de A vezes B. Tudo dentro da mesma raiz. Essa propriedade é válida desde que n seja um número natural maior do que 1 e A e B sejam números reais. Se A e B forem maiores ou iguais a 0, é necessário que n seja par. Vejamos alguns exemplos da aplicação dessas propriedades. Na letra B, o quociente de radicais de mesmo índice é igual ao quociente de radicandos. A propriedade é válida desde que n seja maior do que 1. Além disso, A e B devem ser reais, de forma que A seja maior do que 0 e B maior do que 1. Na letra C, a raiz não sofre alteração se multiplicarmos ou dividirmos o índice do radical e o expoente do radicando por um mesmo valor. Na letra D, na potência da raiz, eleva-se o radicando ao expoente. E, por fim, a letra E. Quando se calcula a raiz da raiz, multiplica-se os radicais, obtendo apenas uma raiz. Agora, vamos entender como se simplifica os radicais. Quando a raiz não é exata, podemos fatorar ela em números primos e descobrir o resultado. No caso da letra A, na fatoração, dividimos 50 por 2, depois 25 por 5, depois 5 por 5. Logo em seguida, temos 2 vezes 5 elevado ao quadrado, que quando escrevemos assim na raiz, podemos cancelar o expoente 2 com o índice 2, levando o 5 para fora da raiz, ficando como resultado final 5 raiz de 2. Logo, raiz de 50 é igual a raiz de 5 ao quadrado vezes 2. Utilizando uma das propriedades, separamos a equação, ficando raiz quadrada de 5 ao quadrado. Raiz quadrada de 2. Após simplificarmos o quadrado de 5 com a raiz, tudo isso multiplicado pela raiz de 2, o resultado final é 5, que multiplica a raiz de 2. No exemplo B, temos raiz cúbica de 16. Nesta equação, devemos primeiramente fatorar o número 16 da mesma forma que fizemos no exemplo A. O resultado da equação fica 16, que é igual a 2 elevado à quarta potência. Logo, deduzimos que raiz cúbica de 16 é igual a raiz cúbica de 2 elevado a 4. Ainda assim, não podemos resolver a equação, pois os expoentes não equivalem a expoentes da raiz. Neste caso, devemos fazer a seguinte dedução. Raiz de 2 elevado a 3 vezes 2 é a mesma coisa de 2 elevado a 4. Seguindo essa dedução, podemos resolver a equação. Raiz cúbica de 2 elevado a 3 vezes 2, igual a raiz cúbica de 2 ao cubo vezes raiz cúbica de 2. Simplifica a raiz cúbica com o expoente 3, obtendo o seguinte resultado. Raiz cúbica de 16 é igual a 2 raiz cúbica de 2. Agora vamos entender como se faz operação com radicais. Na adição de raízes iguais, conservamos o radicando e somamos os números que acompanham os radicais. Assim, também se faz para a subtração. Agora, quando os radicandos são diferentes, temos de fatorar para obter o mesmo radicando, para só assim conservar os radicandos iguais e fazer as operações com os números que acompanham os radicais.
E não podemos deixar de lembrar que, para simplificar um radical, usamos a decomposição em fatores primos do radicando e, em seguida, aplicamos propriedades dos radicais. Na letra A, temos um exemplo de adição e subtração de radicais cujo radicando são iguais. Para a resolução, deve-se isolar o radicando e efetuar a subtração e soma dos números que acompanham os radicais. Na letra B, quando não se tem o mesmo radicando, deve ser feita uma simplificação para se obter o mesmo radicando. A decomposição deste exemplo pode-se obter os seguintes valores. Para os radicandos, raiz de 18, obteve 3 raiz de 2. Lembrem que houve uma simplificação. No segundo, que era raiz de 8, obtém-se 2 raiz de 2. Efetuando a equação, obteremos como resultado final 18 raiz quadrada de 2. Já para a multiplicação, podemos multiplicar os números que acompanham os radicais e também multiplicamos os radicandos conservando apenas o índice. Aí, obtemos uma nova raiz com o mesmo índice. Sabendo que se pode multiplicar radicando com o mesmo índice no exemplo, efetuamos a seguinte operação. 2 vezes 4 e multiplicamos as raízes cúbicas. Raiz cúbica de 5 vezes 7. O resultado final será 8 raiz cúbica de 35. Na divisão de duas raízes, com o mesmo índice, podemos dividir os números que acompanham as raízes e também dividir os radicandos, obtendo assim uma nova raiz com o mesmo índice. Neste exemplo, o que foi feito foi a divisão dos números que acompanham a raiz e efetuado a divisão dos radicais. Lembrem, só pode fazer essa operação se os radicais estiverem com o mesmo índice, cujo exemplo é 5. O resultado final fica 4 raiz quinta de 6. Quando escrevemos potência de expoentes racional, estamos nos referindo a um expoente na forma de uma fração. E neste caso, temos todo um trabalho especial a ser desenvolvido. Vejamos. Se A é um número real qualquer e M e N são inteiros positivos, definimos que A também pode ser escrito na forma de A elevado a M sobre N, ou seja, A elevado a uma fração M sobre N. Podemos saber que o N vai ser o índice e M será a elevação da raiz completa a M. Perceba que estamos transformando uma potência de expoentes fracionários em raiz. Se esse expoente for negativo, invertemos o A, deixando ele no denominador com 1, no numerador, ficando a mesma elevação e resolução, porém no denominador de uma nova fração. Vamos ver uns exemplos. Na letra A, o expoente foi transformado em raiz, ficando raiz cúbica de 5 à quarta. Na letra B, 16 elevado a 0,5. 0,5 é igual a meio. Portanto, 16 elevado a 1 sobre 2, que é igual a raiz quadrada de 16. Simplificando, temos o resultado igual a 4. Na letra C, utiliza-se o mesmo processo da letra A, só que o resultado obtivemos um número inteiro. Agora, na letra D, deve ser levado em conta que o expoente é negativo. Então, a análise deve ser feita de forma invertida, escrevendo as expressões na forma de um radical, usando a potência de expoente racional. Agora, sempre que um número estiver elevado a uma fração, temos de saber que o denominador dessa fração será o índice da raiz desse número elevado ao numerador. Agora estaremos estudando outros 3 temas de grande importância na matemática e de muita aplicabilidade na administração: razão, proporção e porcentagem. Vamos desenvolvê-los apresentando principalmente algumas definições, em seguida suas propriedades e alguns exemplos.
Vamos procurar adotar esse tema através de um problema adaptado de Lesi, Dulce e Machado. Observe a seguinte situação. Em uma empresa, Marcos ganha R$ 750, João ganha R$ 1.500 e Mônica R$ 3.000. Podemos, então, afirmar que João ganha o dobro do salário de Marcos, ou seja, 1.500 mais 750 igual a 2.250. Mônica ganha o quádruplo do salário de Marcos, ou seja, 3.000 dividido por 750 igual a 4. Em termos matemáticos, podemos dizer que a razão entre o salário de João e o salário de Marcos é 2, isto é, 1.500 sobre 750, que é igual a 2. E a razão entre o salário de Mônica e o salário de Marcos é 4, isto é, 3.000 sobre 750, que é igual a 4. Assim, podemos afirmar que a razão entre dois números não nulos é o quociente entre eles. Sejam os números A e B, sendo B diferente de zero, a razão entre os dois números A e B, ou ainda a razão de um número A para um número B, é indicada por A sobre B, ou A dividido por B. A forma de escrever a expressão e esses valores se dá como notação matemática de razão. Exemplo 1. Num vestibular com 40 questões, Luciano acertou 10. Qual a razão entre o número de questões corretas e o número total de questões? Resposta: razão. 10 sobre 40 é igual a 1 sobre 4. Lê-se 1 para 4. Neste caso, estamos dividindo o numerador e denominador por 10. Ou seja, Luciano acerta uma questão para cada 4 questões resolvidas. Exemplo 2. Foi feita uma pesquisa com 500 alunos de uma academia e chegou-se aos seguintes resultados. 250 alunos praticam musculação. 100 alunos praticam ginástica. 150 alunos praticam pilates. Letra A. A razão entre o número de alunos que praticam musculação e o número total de alunos da academia. Para responder, devemos pegar a quantidade de alunos praticando musculação pelo número total de alunos da academia. Obteremos a expressão 250 dividido por 500. Fazendo a simplificação, obteremos a seguinte razão: 5 alunos para cada 10 alunos que fazem musculação. Letra B. A razão entre o número de alunos que praticam ginástica e o número total de alunos da academia é igual a 1/5, ou seja, 1 a cada 5 alunos. Da mesma forma que foi feita a letra A. Após a simplificação, teremos 1 aluno para cada 5 alunos que praticam ginástica. Letra C. A razão entre o número de alunos que praticam ginástica e o número de alunos que praticam musculação é igual a 2/5, sendo 2 a cada 5 alunos. Peguemos os números total de alunos que praticam ginástica e dividimos pelo número de alunos que fazem musculação. Obteremos a razão de 2 para cada 5 alunos. Letra D. A razão entre o número de alunos que praticam pilates e o número total de alunos da academia é igual a 3/5, sendo 3 a cada 10 alunos. A resolução deste exemplo deve ser feita de acordo com o exemplo A, só que em vez de utilizarmos o número de alunos que fazem ginástica, utilizaremos os números de alunos que fazem pilates, ficando 150 dividido por 500, simplificando 150 por 10 e 500 por 10, o resultado será 15 sobre 50. Simplificando novamente os 2 por 5, teremos o resultado final 3 sobre 10, que significa 3 alunos que praticam pilates para 10 alunos da academia. Exemplo 3. 3 amigos, Paulo, Carlos e Gilberto, decidiram montar um comércio de bebidas. O investimento total para montar o negócio foi de R$20.000. Paulo entrou com R$5.000, Carlos com R$8.000 e Gilberto com R$7.000.
Letra A. A razão entre o valor investido por Paulo e o valor total para montar o negócio é de 1/4. 5.000 sobre 20.000, simplificando 1/4, ou seja, R$1 para cada R$4 investido. Letra B. A razão entre o valor investido por Carlos e o valor total para montar o negócio é igual a 2/5. 8.000 sobre 20.000, simplificando 2/5, ou seja, R$2 a cada R$5 investido. Letra C. A razão entre o valor investido por Gilberto e o valor total para montar o negócio é de 7/20. 7.000 sobre 20.000. Simplificando, fica 7/20, ou seja, R$7 para cada R$20 investido. Agora que você já relembrou o que é uma razão, vamos ampliar os nossos estudos para proporção. A ideia de proporção está presente em muitas áreas, desde uma receita simples de bolo até a composição de medicamentos. Vejamos, então, o conceito de proporção, que é a igualdade de duas razões. E nesse exemplo, podemos dizer que 3, 6, 250 e 500 formam nessa ordem uma proporção, sendo 3 e 6 igual a meio e 250 e 500 igual a meio. Podemos dizer que 3 sobre 6 é igual a 250 sobre 500. Assim, podemos concluir que uma proporção é uma igualdade entre duas razões. É importante você compreender que em toda proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, ou seja, A vezes D é igual a B vezes C. E com o exemplo 1, podemos fazer a verificação de uma proporção. Para verificar se as razões fazem proporção, deve ser feita a seguinte operação. Exemplo A. 7 sobre 5 e 10 sobre 14. Para verificar, devemos multiplicar 7 vezes 14, nos dá o resultado 98, e 5 vezes 10, que nos dá o resultado 50. Assim, 7 sobre 5 e 10 sobre 14 não fazem uma proporção, pois os resultados não obtêm o mesmo valor. Já no exemplo B, 2 sobre 3 e 8 sobre 12, devemos multiplicar A vezes D, ou seja, 2 vezes 12, e B vezes C, sendo 3 vezes 8. Os resultados das duas operações dão o valor 24. Sendo assim, podemos determinar que 2 sobre 3 é proporcional a 8 sobre 12. No exemplo 2, usando a propriedade fundamental, podemos encontrar o valor de x em uma proporção. Letra A. Sabendo que x sobre 5 é igual a 8 sobre 2, podemos identificar o real valor da nossa incógnita x. Encontraremos o valor de x fazendo as multiplicações dos extremos e igualando aos meios. Então, assim temos x vezes 2 igual a 8 vezes 5. 8 vezes 5 é igual a 40. Então, temos 2 vezes igual a 40. Isolando x, teremos x igual a 40 dividido por 2. Então, x é igual a 20. Na letra B, x mais 3 sobre 5 é igual a 9 sobre 4. Multiplicando o cruzado, temos 4 que multiplica x mais 3 igual a 9 vezes 5. Isolando o x, temos o resultado x igual a 33 sobre 4. Agora, vamos iniciar um dos tópicos mais importantes dessa disciplina. Com certeza, você já deve ter enfrentado várias situações onde o cálculo com porcentagem era necessário. Porcentagem é uma razão centesimal ou percentual, na qual o denominador da sua forma fracionária é igual a 100. Você pode calcular porcentagem de vários modos. Vou apresentar aqui um modo de cálculo. Nada impede você de adotar outros modos de cálculo conforme tem aprendido em outros cursos ou nas experiências no seu cotidiano.
Olha, porcentagem, forma percentual. 25%. O que me significa esse símbolo? Porcento por 100. Ou seja, 25 sobre 100. E como que eu faço para colocar na forma decimal? Tem uma dicasinha. Se eu tenho 2 zeros, eu tenho que ter 2 números após a vírgula. Então, aqui eu vou colocar vírgula 25. 7%, que é a mesma coisa de 7 sobre 100. Tá vendo? A gente tira o símbolo e escreve na forma fracionária, 7 sobre 100. Ou seja, se aqui me apresenta 2 zeros, 2 números após a vírgula. Neste caso, professora, eu só tenho 7, não tem problema. Você pode acrescentar zeros à esquerda, tá bom? À esquerda. Então, 0,07. 2 números após a vírgula. 2%, 2 sobre 100, 0,02. 135%, 135 sobre 100, que é a mesma que, passando para a forma decimal, 1,35. Se aqui eu tenho 2 zeros, aqui eu vou ter 2 números após a vírgula. 1,34%, 1,34 sobre 100. Neste caso, para a gente tirar a vírgula, né, pessoal? Nós vamos ter que andar com ela 2 casas para a direita, para poder ficar 134. Automaticamente, acrescentamos 2 zeros aqui, né? Agora, transformando em número decimal, se por 100, que tem 2 zeros, a gente deixa 2 números após a vírgula, neste caso, 1, 2, 3, 4, 4 zeros. Então, nós temos que ter 4 números após a vírgula. Portanto, 0,0134, 4 números após a vírgula, tá bom? Vamos exemplificar para fixar o entendimento. Quando temos de calcular, por exemplo, 37% de 740, a melhor opção é transformar essa porcentagem em número decimal. Por exemplo, 37% é igual a 0,37. Aí multiplicamos o 0,37 por 740, obtendo 273,20. Lembrando que, se essa porcentagem for um desconto, temos que diminuir o resultado encontrado pelo valor principal. E se for de acréscimo, temos que somar ao valor principal. Também podemos resolver com regrinha de 3. No exemplo 2 temos 2.000 está para 100, assim como 40 está para x. Multiplica-se cruzado e iguala os resultados, isolando o x. Ficando assim, 2.000x igual a 4.000. X igual a 4.000 dividido por 2.000. X igual a 0,02. Dividido por 100, temos 2%. Então, chegamos no fim desta aula. Muito obrigada e bons estudos!